Esse vai ser um daqueles vídeos que atravessa hoje. Eu acordei hoje eu tive dificuldade pra acordar. Eu queria ficar mais tempo na cama. Eu não queria levantar. Mas não porque eu tava mal, sabe? Era porque eu não queria. Não era um daqueles dias que a gente sente entusiasmo, sabe? Aí eu levantei, tomei banho, me arrumei e vim. Aí agora eu tô desocupada. E enquanto eu tava aqui, na verdade, acho que no momento que eu acordei hoje, depois de tomar banho, eu percebi que hoje era um daqueles dias que a gente só precisa ficar em silêncio, sabe? E só existir. E aí eu tava pensando, cara, será que eu gravo um vídeo? Será que não? Aí eu fiquei pensando nos temas. E aí aquilo começou a me deixar com um certo peso no peito, sabe? Porque o intuito dos vídeos não é pra ser uma performance. É pra ser só quem eu sou. E quando eu acordo desse jeito, com o peso do mundo, geralmente eu tenho que ficar em silêncio. E não é só verbalmente que eu falo, é mentalmente. É como se meus pensamentos, eles dissessem que, ei, calma, hoje a gente não tá disposto a ir trabalhar. Hoje a gente não quer ir. E aí ele fica mais retraído. O meu lado racional, ele fica bem mais retraído nesses dias. E por ele ficar muito retraído, o meu corpo, ele fica extremamente presente. Extremamente presente. Então é como se eu sentisse tudo. Tudo. Como se eu visse um passarinho e eu sentisse que eu sou ele. Porque eu só existo para aquele momento ali, sabe? É quando o vento bate no rosto e você sente cada pedaço da sua pele. E nesses dias em que minha alma tá muito exposta, eu sinto que eu posso ir para dois extremos. Eu posso lidar com a tristeza. Na verdade, a tristeza, ela pode aparecer, né? Porque dependendo do que me falarem, aquilo vai me machucar muito. Muito, muito, muito. Ou
dependendo do que eu vejo, aquilo também me machuca, porque é como se a tristeza tomasse conta. E aí eu sinto o peso do mundo com a lente da tristeza. Quando esses dias vinham, eu achava que era tristeza. Por muito tempo eu achei. E aí eu queria que aquele dia acabasse, eu não queria fazer as coisas. Eu queria me fechar e não pensar em nada. E isso me emociona um pouco porque é como se eu olhasse para essa parte minha e não sentisse que eu queria que ela existisse, sabe? E isso é tão injusto comigo, com essa parte que eu sou, e que ela só tá tentando existir também e me proteger. Porque eu sei que ela só veio hoje, porque ontem eu tava tão entregue, tão feliz, tão radiante, que quando eu senti que eu não fui recebida, aquilo me causou uma certa angústia no peito, sabe? E aí, quando eu senti aquele sentimento, eu entendi de onde ele tinha vindo. Eu não deixei aquilo influenciar tanto a minha volta, sabe? Ou quem eu sou, porque eu sei que eu sou o que eu sou. E só que ainda assim, antes de dormir, aquilo ainda pesava, mesmo eu sabendo quem eu era. E aí hoje, quando eu acordei desse jeito, eu sabia que era pra eu lembrar de quem eu sou de novo. E que eu não preciso de aprovação, eu não preciso que me entendam, eu não preciso que me amem como com todas as partes que eu sou. Eu não preciso da validação do outro pra ser eu. Eu sou o que eu sou. E tá tudo bem eu sentir demais, tá tudo bem eu sentir tristeza, tá tudo bem eu sentir rejeição, porque eu sou humana. E aí no dia seguinte, quando vem esse peso, eu sei que é meu corpo tentando dizer: ei, a gente é mais que aquilo. Somos mais do que isso. Então o dia fica bem silencioso. Os barulhos ficam distantes. E ao mesmo tempo ficam tão pertos, como se eu fosse o barulho, sabe? É como se eu tivesse no mar e eu flutuasse. E aí eu tô tipo numa jangada e o mar, ele tá movimentando. Só que se meu corpo acostuma com aquele movimento, a gente meio que ignora ele, sabe? E se a gente continua sentindo o movimento, fica ali balançando. E pra mim é como se fosse isso. Eu tô na jangada e ao invés de eu anestesiar aquele balanço, eu sinto ele. E eu deixo ele existir, como tá acontecendo agora. E quando eu tô assim, eu não quero pensar em nada, eu quero só ver, observar, sentir.
Ouvi o silêncio. E isso dá tanta vontade de chorar. Não que eu vá segurar o choro, que eu não vou. Mas dá vontade de chorar porque você lembra que você tá vivo, sabe? E foi assim porque eu tirei a lente da tristeza. Eu vi que não era um problema eu deixar esse sentimento, essas sensações me atravessarem. Porque elas também fazem parte de quem eu sou. E quando eu deixei isso acontecer, eu comecei a olhar as coisas de uma forma diferente. Eu não sei se vocês vão me entender, mas eu acho que esse vídeo vai atingir quem se permitir. E eu queria deixar uma mensagem nesse finalzinho. Na verdade, é mais um pedido. Eu queria que vocês me contassem como vocês se sentem quando dias assim acontecem com você. Porque às vezes esses dias a gente não sente tristeza, às vezes não sente raiva. É como às vezes se fosse um vazio, sabe? Mas também não é um vazio ruim. Desconfortável. Não é um vazio desconfortável. Ele só existe. Tipo, você só tá existindo ali. Parece que o tempo para. Eu lembro que eu tinha muito essa sensação quando eu era criança. Ficava olhando as coisas assim, ó. E tipo assim, você realmente presta atenção no que tá acontecendo. Se é o vento. E olha, falar isso arrepia meu corpo inteirinho. Meu corpo sempre responde primeiro, cara. É impressionante, é impressionante. É impressionante. E ele não para de falar. É engraçado. Bom, o pedido que eu queria fazer é... Eu gostaria que vocês colocassem nos comentários como vocês lidam nesses dias. Como é pra vocês. Eu queria ouvir de outras pessoas como é. Eu queria saber como é. Não pra tentar consertar, porque isso não é um problema. E nem pra tentar dizer o que é certo, o que é errado. Inclusive, se vocês escreverem, lembrem-se disso. Não existe um jeito certo e errado de sentir. Existe o seu jeito. E isso basta. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí como vocês se sentem nesses dias. Se vocês sentem esses dias, se vocês deixam eles atravessarem, ou você se anestesia. E se anestesia por quê? É medo de doer mais? Ou medo de pular no abismo e não saber lidar com ele?
Bom, é isso. Esses dias aparecem. Nem sempre eu vou estar feliz, nem sempre eu vou estar expressiva demais. E ainda assim sou eu, na minha inteireza. Ainda assim sou eu. É isso. Eu vou parar o vídeo. E eu realmente gostaria que vocês colocassem, não como cobrança por eu estar exigindo, sabe? Mas porque eu só queria ver outras almas. Acho que parte minha queria saber que eu não tô sozinha, sabe? Não pra justificar quem eu sou, mas saber que tem outras pessoas assim. Bom, é isso. Tchau, gente.